Shalom, meus irmãos, estamos ao vivo. Boa noite a todos, a todas. Que o Criador abençoe a vida de vocês. Essa é a quinta lição das nossas 20 noites que estamos aí juntos, desvendando os mistérios do reino do Altíssimo, falando sobre salvação, sobre escatologia, sobre os pontos de salvação mais relevantes para o nosso entendimento. E hoje nós vamos começar um pouco ali do que chamam na teologia de soteriologia, né, o estudo da salvação. E nós vamos primeiro começar com oração, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o Altíssimo. Todo-Poderoso Yahweh, Criador dos céus e da terra, sabemos, Pai, que não estamos sozinhos nesse mundo e que o teu plano glorioso da salvação foi manifestado em teu Filho. Mas ajuda-nos a entender, Pai, as questões mais profundas da vida para responder àqueles que têm dúvidas. Por que existe o mal? Por que tu permitiste o pecado, o sofrimento, a morte? Porque o Antigo Testamento às vezes parece tão incompreensível diante de um Criador de amor, de paz e de bondade. E é em nome do Messias, o nosso Salvador, que pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Bom, queridos, sejam bem-vindos a todos que estão conectados aí. Peguem esse link desse vídeo. Vamos compartilhar nas suas redes sociais. Coloca no Telegram, coloca no status, coloca no WhatsApp, enfim, irmãos. Esse é um momento muito importante para que nós possamos desvendar muitas coisas até que os ateus e os céticos eles criticam, né, o Criador, a Bíblia, as coisas do Pai e muitas questões que são levantadas no chamado Antigo Testamento, né, sobre salvação. Nós vamos falar sobre a origem do mal. Nós vamos falar agora também sobre por que o gnosticismo se contrapõe à versão das escrituras sobre a origem do mal, sobre a entrada do pecado, sobre a queda do homem, e por que a predestinação é uma doutrina também que se contrapõe a essas verdades bíblicas. E eu tenho que dizer de antemão, esse canal sempre foi muito preto no branco e muito curto e direto. Então eu sei que choca muita gente, mas a verdade, irmãos, não pode se calar. Também não posso transmitir a verdade com acanhamento. Eu tenho, e você também tem, que falar a verdade como ela é no Messias, sem maquiar, sem segundas intenções, sem ego, sem estrelismo, somente a verdade, somente o Pai, somente o Messias e a salvação. Então vamos juntos, queridos, em mais esse estudo. Pegue sua caneta, pegue papel, pegue a sua Bíblia e estude comigo as Escrituras, ok? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Como o homem foi criado? E nós estudamos um pouco disso ontem, né? Sobre o propósito do Criador na criação, mas eu gostaria de, assim, de ver um detalhe muito importante de como o homem saiu, o homem e a mulher, Adam e Rava, né? Adão e Eva, como nós conhecemos na Bíblia, o primeiro homem, a primeira mulher. E Eclesiastes 7:29, que é em hebraico Kohelet, é o pregador, né? Vai nos dizer como saiu o primeiro homem e a primeira mulher. E aqui nós lemos: Eis aqui o que tão somente achei, que Eloá, Yahweh, o Criador, fez ao homem reto. E a palavra reto, ela também se aplica a justo, íntegro, né, puro, perfeito. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Então, é um pequeno verso que abrange tantas coisas importantes que eu e você precisamos entender nas questões de salvação. É que o Criador, ele fez um homem e uma mulher perfeitos. Diz que tudo que o Criador fez é bom e durará para sempre. Então ele fez um homem puro, santo, justo, bom, íntegro, reto. Você leu ontem comigo no Salmo 8 que ele o coroou com glória e com honra, né? Então, queridos, o que acontece? Mas eles buscaram muitas astúcias. Então, quem é culpado
pelo desencaminhamento da humanidade? A princípio, nós vemos que o próprio homem buscou muitas astúcias. O próprio homem cava a sua sepultura. Você já viu o provérbio, o mal por si se destrói? Mas é lógico que teve uma ajudinha de uma entidade maligna. Nós vamos saber quem é essa entidade maligna, como surgiu, né, o pecado, o mal, tudo isso. Então nós vamos agora para a segunda pergunta de hoje. E eu espero que vocês estejam anotando, queridos, aí esses princípios muito importantes para que vocês possam entender toda a mensagem, tá bom? E cada aula é uma sequência da anterior, então você precisa pegar a sequência para entender coisas que nós vamos falar agora e posteriormente, para que você não fique à deriva, você fique ligado no que nós estamos falando. Então, qual foi a proposta gnóstica da serpente? Gênesis 3, 1 a 5. E por que eu coloquei aí esse adjetivo, né? A proposta gnóstica. Por que essa qualidade gnóstica entrou junto com a proposta da serpente aí? Porque, queridos, depois de muitos e muitos anos de estudo, depois de estudar religiões, filosofias, inclusive youtubers que se apresentam aqui como filósofos, com a filosofia, etc., você vai entender de onde surgem as ideias, de onde surge toda a linha de pensamentos. A gnose é um conhecimento oculto, ou seja, só os ocultistas a detêm. É uma particular interpretação. Então, só a serpente tinha essa ideia. O Criador não tinha essa ideia, os anjos, nem Adão e Eva tinham essa ideia tampouco. Então, surge da serpente, era um conhecimento proibido que a serpente tinha. Então, vamos saber o que era. Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Iarro, Eloá, tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Eloá disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, veja, a serpente começa com uma pergunta capciosa. Por quê? Porque o Criador, ele não tinha dito que você poderia comer qualquer árvore sem exceção. Ela dá a entender isso na pergunta dela. Mas aí o que acontece? A própria Eva vai esclarecer no verso 2. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, olha, presta atenção, irmãos. Nessa pequena partícula, essa conjunção aí, que é adversativa, ela contraria a ideia de que todas as árvores são permitidas. Mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, disse Eloá: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, existia uma exceção à regra, que era o quê? Justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a própria mulher, ela vai desmistificar a pergunta capciosa da serpente, mas ela se equivocou quando disse que não tocareis. E aí que está o problema, quando você acrescenta a palavra ou quando você mal interpreta a palavra do Criador. O mandamento era claro, vocês não vão tocar, perdão, vocês não vão comer da árvore do bem e do mal. Pois muito bem, o verso 3 diz, o verso 4, o verso 3 diz, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse o Criador, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. O verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, o que a gnose ensina, queridos? Ou também a predestinação, em termos, porque quando a mulher, quando a serpente diz, olha, não vai morrer coisa nenhuma, sua existência vai ser perpetuada de um jeito ou de outro, ou pela alma, né, pela imortalidade da alma, pela consciência após a morte, ou por uma existência, uma consciência após a morte. E é essa a grande mentira da gnose da serpente, conhecimento oculto dela e a predestinação. Ou seja, não importa o que você faça na sua vida, você vai estar destinado a uma situação. E não é isso. O Criador diz: vocês vão morrer. Então a primeira coisa é a imortalidade da alma
contrariar a sentença que o Criador havia dado. Vai morrer. Ele disse, não vai morrer, não. Primeira coisa. Segunda coisa, a proposta gnóstica da serpente. Porque o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então, o que acontece, queridos? A nova era, e tem muitos youtubers nova era aí, cuidado, e você conhece quem são eles, que a nova era do mal, nós sabemos. A nova era ensina que o ser humano tem que despertar a sua consciência e abrir os olhos e enxergar o que é a iluminação, que na verdade é Lúcifer, é as trevas. E tem que chegar a um. Ele tem que alcançar uma iluminação, tem que evoluir até atingir a iluminação plena, né? E se tornar algo que a serpente vai dizer agora. E abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então a nova era diz o quê? Que você é um Deus. Que você é seu próprio co-salvador, você é co-participante, co-formador do universo. Você é um Deus em si mesmo, o que é uma blasfêmia. Isso é idolatria de si mesmo. Isso é abominável ao Criador. Então vocês já veem como a deturpação da serpente é completa. O que chama morte, ela diz que é vida. O que chama mal, ela diz que é bom. Né? E o que o Criador proíbe, eles dizem que não, que ele está sendo injusto, que ele está sendo desamoroso, que ele está escondendo coisas boas dos seus filhos. Terceira pergunta, por que o Criador permitiu a tentação? Deuteronômio 30, 19. E, queridos, isso aqui é um questionamento de muitos ateus. Se o teu Deus é tão bom, é tão maravilhoso, por que ele permitiu o mal? Por que ele permite tanto sofrimento? Por que ele não acaba com o mal de uma vez por todas? Por que ele não resolve o problema de uma vez? E é essa a indagação de muitas pessoas que até hoje julgam o caráter do Criador como arbitrário, tirânico, um ser manipulador, né? E não é nada disso. O Deuteronômio 30, 19, a Torá vai nos ensinar o porquê que o Criador permitiu a tentação. Aqui diz, os céus e a terra, né, o Hashamayim et Haaretz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Então, o que acontece, querido? O Criador permite a tentação para que você tenha livre escolha. Ele diz, eu te proponho hoje dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Uma coisa que nós temos que entender quando se trata de gnosticismo, queridos. O gnosticismo não é um mal 100%. Ele mescla luz e trevas, como a Bíblia diz. Esse é um grande problema, porque eles vão dizer assim, não, eu quero a bênção, eu quero a maldição. Eu quero bênção para mim e maldição para os outros. Eles dizem. Não, eu quero vida para mim e morte para os outros. Sendo que não tem como você escolher as consequências do pecado, como num self-service, entendeu? Você sair escolhendo e pescando o que quer e o que não quer, não existe. Ou você escolhe um caminho ou outro, ou recebe as consequências de uma escolha ou outra. Mas nós já vamos entendendo que a Bíblia é um livro de livre escolha, de livre arbítrio, ok? Então isso explica porque o Criador permitiu a tentação. Como ele permitiu que Lúcifer também, ou melhor, né, o Helel Ben Shahar, é o nome dele em hebraico, ele escolhesse a maldição, a morte. Isso explica como todos nós estamos aqui hoje para escolher uma coisa ou outra, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele ainda diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, nossas escolhas afetarão também os nossos filhos, a nossa descendência. Nós temos que nos lembrar disso a cada momento que nós tomamos uma decisão na nossa vida. Ok, queridos? Então vamos lá. Quarta pergunta.
Que motivo levou o anjo querubim a se transformar em Satanás e ser expulso do céu? Porque veja, o anjo querubim é uma patente muito alta. O querubim é um anjo que tem 4 asas, né? Eles são descritos ali em Ezequiel várias vezes no capítulo 1, capítulo 10, agora no 28. O querubim que foi expulso do céu com uma patente alta, com grandes responsabilidades. Mas o que levou, que motivos o levaram a ser expulso do céu? Ezequiel 28, 14 a 18, nós lemos assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, é como se ele fosse um sacerdote no céu mesmo. E te estabeleci no monte santo de Eloá, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele estava no jardim. E queridos, há uma coisa sobre o jardim do Éden que passa desapercebido por nós. Ele é um lugar multidimensional. Ele tanto estava na terra como ligava o céu. Depois some daqui da terra. Paraíso perdido. Mas nós vamos falar isso em mais detalhes em outros vídeos. Mas eu já falei sobre outras terras aqui no canal Verdade Revelada, nesse canal, em outros. Mas o que acontece? Ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Ele escolheu imperfeição e iniquidade. Aí diz aqui no 16: na multidão do teu comércio. Então houve ali uma infidelidade da parte dele. Desonestidade, né? Encheram o teu centro de violência. E pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Eloá, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, vaidade, orgulho, são as raízes do mal, do pecado. As piores barbaridades que você imaginar que um homem chega a cometer, tudo provém dessas raízes do mal aí. Orgulho, inveja, narcisismo, estrelismo. Isso aí é Lúcifer, olha só. Olha o que ele fez. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela maldição das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então, os teus santuários, que ele era um sacerdote, realmente, ele tinha uma função espiritual. Então, queridos, o que acontece? Tudo começa assim. A corrupção leva à violência, orgulho, vaidade, presunção, egoísmo. Tudo isso aí são as raízes do mal. Começa com o próprio Hassatan. E não parou só por aí. A quem Satanás conseguiu arrebanhar na sua rebelião. Porque se o adversário tivesse entrado nessa sozinho, mas não, ele não se contentou em ficar só consigo mesmo, ele disseminou o mal nos céus. O Apocalipse 12, 7 vai dizer que houve guerra no céu. E a quem Satanás conseguiu arrebanhar na sua rebelião, no seu engano? Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Ra-Satã e Diabo, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, o Melahim, foram lançados com ele. Então não só o diabo caiu do céu, mas ele arrastou consigo a terça parte das estrelas, que são a terça parte dos anjos do céu. E não somente isso, ele acabou enganando todo o mundo. Então você vê a proporção e a extensão do engano. Inclui uma vasta parte dos anjos, inclui praticamente quase toda a humanidade, e ainda se estendeu dos céus o engano à terra. E ainda muita gente pergunta, por que o Criador permitiu isso? Então vamos lá, se o Criador fosse impaciente como a gente, intolerante, ele mandasse um raio, pum, e destruísse o adversário ali mesmo, Ra-Satã, todas as outras criaturas
elas iriam interpretar mal o caráter do Criador. Elas iam dizer, puxa, ele é controlador, ele é manipulador. E ainda tem gente hoje que ensina essa doutrina diabólica da predestinação, dizendo que ele é um grande simulador que controla tudo e todos num grande jogo, numa grande brincadeira sádica. Sadismo é aquele que tem alegria na infelicidade dos outros. E isso não é verdade. O caráter do Pai, meus irmãos, é santo, é puro, é perfeito, é inquestionável. Mas Satanás questionou o caráter dele. Tanto é que ele convenceu os anjos de que o caráter do pai era arbitrário, tirânico, vingativo, levando-os a aderir à rebelião dele. Quando chegou na Terra, ele convenceu Adão e Eva que o Criador estava escondendo coisas boas deles, que eles tinham que comer a árvore maldita do conhecimento do bem e do mal para ser alguém, para ser melhor. E muita gente hoje ainda acredita nas propostas de Satanás, achando que ao aderir ao sistema da besta vai ser imortal, vai ser livre de doenças, vai ter mais conhecimento, vai ser um ser humano atualizado 4.0. Né? Meus irmãos, que coisa terrível, coisa mais covarde. Então vamos lá, mas louvado seja o Eterno que a verdade está sendo revelada. O Criador tem prazer no pecado, meus irmãos. O Criador ele tem prazer na morte do pecador, porque durante a Idade Média era notório entre as pessoas que a igreja ela mostrava Deus como um ser vingativo que ia queimar todo mundo no inferno se não seguisse o que a igreja mandava, e que o Criador ele não tinha amor, que o próprio Messias ele não era misericordioso porque ele precisava da Virgem Maria para segurar o braço de ira dele, para não atacar os seres humanos. É esse tipo de coisa, irmãos, de mentalidade que ainda permeia no mundo hoje. É uma deturpação do caráter do Criador e do Messias. E a maioria compra essas ideias. Eles não liam as escrituras lá, era a maioria analfabetos. Hoje, com a Bíblia na mão, ainda não conseguem ter solidez no que leem e ainda não querem saber a verdade. Esse é o grande problema. Mas vamos lá, vamos falar do caráter do nosso Pai, meus irmãos. Falar da glória dele. O Criador tem prazer no pecado ou na morte do pecador. E você sabe que muita gente, não quer saber nada das coisas do Pai, nada das Escrituras, porque tem uma falsa impressão do Criador e do Messias por causa das religiões. A Europa, por exemplo, hoje é um continente assim de jovens incrédulos. Aliás, o mundo todo hoje está se tornando assim. Que eles falam que vem muita hipocrisia nas religiões e também nos religiosos. Mas o que Ezequiel 33, verso 11 fala, meus irmãos? Dize-lhes, vivo eu, diz Yahweh, Eloá, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas, olha a conjunção adversativa, contrariando, né, o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meus irmãos, o caráter do Pai, ele não pode ser confundido com sadismo, ele não tem prazer que o ímpio sofra, ele não quer que o ímpio seja destruído, mas ele quer que ele se arrependa, que ele se converta, que ele faça techuvá, em hebraico, converter, mudar o seu rumo, fazer um retorno, né, techuvá, que ele faça techuvá dos seus maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E aqui se refere aos gentios também, vocês aprenderam que as casas de Israel e Judá, né, somos nós brasileiros também. Então, queridos, o Criador é um pai de amor. Ele não quer a nossa destruição. Ele nunca nos deixa ou nos desampara. Pelo contrário, ele diz: nunca te deixarei nem te desampararei jamais. Nós o abandonamos. O homem se afastou. Tanto é que ele diz: eles buscaram muitas astúcias. Foram na conversa do diabo, do gnosticismo,
misturando luz com trevas, bem com mal. E até ideias como essa da predestinação, que o cara não tem que fazer nada para se esforçar no plano da salvação, porque ou ele já está salvo ou já foi condenado. Ô, irmãos, mas nós vamos entender quem já foi condenado. E nós vamos entender quem é que o Criador quer que se salve. Vamos seguir em frente. Próxima pergunta. Para que o Criador predestinou a todos os homens? E quando você lê a palavra predestinar, pré, um prefixo quer dizer antes, né? Destinar, de destinar, já antes destinar, ele implica o que, meus irmãos? Que o Pai, na sua imensa sabedoria, na sua total onisciência e atemporalidade, que ele não conhece o passado, presente e futuro, ele é Yahuwah, ele é o grande eu sou. Ele não conhece tempo, não há barreiras para ele, nem de tempo, nem de espaço, nem de matéria, nem de saber, né? Então o que acontece? Ele já sabe quem vai salvar, quem vai se perder. A pergunta é, ele interfere? Não. Entendem? 1 Timóteo 2, 3 e 4 é muito claro. Para que o Criador predestinou a todos os homens? Porque isto é bom e agradável diante de Yahweh, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Então pergunta para você, meu querido irmão, que está aí do outro lado no chat, do outro lado da tela, assistindo essa live. Qual é o desejo do Pai? Aquele destinou todos os homens, ele quer. E quer dizer, é desejo, vontade, é a máxima disposição possível. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da Emet, ou da verdade. Então, meus irmãos, o que acontece? O Pai, ele predestinou todos os seus filhos, as suas criaturas, à salvação. Ele quer que todas elas se salvem. No final de tudo isso aqui, toda essa história de pecado, quando acabar, o Pai vai ter feito tudo que é possível para a nossa salvação. Então, só depende de nós. Tendo isso em vista, nós vamos ir para a próxima pergunta, que diz o seguinte: existe salvação para os Nephilim? E está entre parênteses, semente da serpente. Deuteronômio 7, 1 a 5. Vou explicar uma coisa para vocês. Existe alguma criatura que o Pai não criou? Existe? Sim, irmãos, existem. Gênesis 6 é um estudo extenso, eu já fiz isso em muitos vídeos, e esse não é o tema desse assunto, mas para que vocês entendam o que são os vasos de ira que foram predestinados à destruição, você tem que entender que existe um tipo de criatura que o Pai não criou, não fez, e que será destruída. E isso explica a dúvida de muitos ateus quanto à questão de que, como Deus do Antigo Testamento mandou aniquilar, mandou matar homens, mulheres, crianças e animais e até bebês de certas nações cananeias, se ele é um Deus de amor e bondade e misericórdia. Como? E esse conhecimento aqui, ele explica isso. E sem essa chave aqui, aqueles que negam essa realidade do joio que foi semeado, a semente maligna, a descendência de Caim, de Satã, os Nephilim, os gigantes, enfim, os híbridos, né? Vai entender, então, a justiça do Criador. Então, vamos ler Deuteronômio 7, 1 a 5. Começa assim. Quando Yahweh, teu Eloá, te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, que era Canaã, né? E tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. E aqui são 7, as principais. Os hititas,
os irgaceus, os amorreus, os hananeus ou cananeus, os perizeus, os heveus e os iebuseus, os jebuseus, né, como estão nas Bíblias. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Por que eles eram mais poderosos? Porque eles eram gigantes, eram maiores mesmo. E o Iarro, teu Criador, estiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Então vamos lá. Porque o Criador mandaria exterminar os cananeus se eles eram homens criados à imagem e semelhança dele? A resposta é: eles não eram a imagem e semelhança do Criador. Eles eram descendência de demônios. Eles eram fruto de uma relação proibida que o Criador não permitiu entre anjos que pecaram, né, caíram da terra, inclusive o próprio Satã cometeu esse pecado, e com as mulheres caimitas, né? Geraram gigantes. Gênesis 6, verso 1 em diante, vai dizer que eles geraram gigantes, corromperam toda a criação. Então, vou repetir a pergunta. Então, existe salvação para os Nephilim? Não. Porque o Criador fez, como parte da aliança com Israel, uma condição, ou seja, ele colocou isso aqui como parte da aliança dele, destruir os Nephilim da terra prometida. E por quê? Porque eles não eram criaturas do Pai. Assim como dinossauros, como o tiranossauro, né? o tal do o tal do Velociraptor, esses dinossauros, né, violentos que havia, o pai não criou nada daquilo, gente. Aquilo ali foi resultado de hibridismo. E isso é real, gente. Isso é real. Minotauros, centauros, sereias, tudo isso aí foi uma obra maligna para corromper a criação. E como é que você sabe disso? Existem achados arqueológicos que comprovam isso. É um tal de instituto Samsonite, que esconde essas peças valiosas do público, do conhecimento do público. Mas existiram gigantes, existiram esses seres que o Criador não fez e que quase destruíram toda a Terra, e aí houve o dilúvio por causa disso. Por isso que o Criador vai e manda Israel aniquilar esses seres híbridos. Em contrapartida, ele orienta seu povo, no verso 3 em diante, dizendo assim: nem te aparentarás com elas, ou seja, não tomarás mulheres delas, nem casamento vice-versa. Não darás as tuas filhas a seus filhos. Não tomarás suas filhas para teus filhos. Para não haver o quê, gente? Para não haver uma contaminação genética com a semente do diabo, com os Nephilim. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira de Iarro se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Porém, agora é uma conjunção adversativa, né? Algo bom vai vir aí. Assim lhes fareis: derrubareis seus altares, quebrareis suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo suas imagens de escultura. Então, haveria uma contaminação genética e os hábitos idólatras também seriam o quê? Seriam passados para aquele povo, né? O que é terrível também, né? Então, meus queridos, está muito claro aí para nós que essa é uma questão muito séria ali envolvida na tomada da terra prometida. Não para aí. Tem mais um texto, que é o 6 e o 8, que você precisa acompanhar comigo. Porque povo santo és a Iarro, teu Eloá. Iarro, teu Eloá, te escolheu para que ele fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Iarro não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros. Mas porque Iarro vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Iarro vos tirou com mão forte
e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, meus irmãos, existe uma implicação genética muito forte também. Aqueles que dizem assim que é só espiritual, gostam de espiritualizar tudo, esses aí não entendem nada da escritura. Eles não conhecem a Torá, não sabem o que é livro de Enoque, não sabem o que é livro de Jazar, não sabem o que é livro de Jubileus, não entende nada aí da descendência maligna, né, dos Nephilim sobre a Terra. Por isso que esses estudos, irmãos, são fundamentos muito grandes para você dar explicação para as pessoas. As pessoas que odeiam o Criador por uma má compreensão, uma má impressão que eles receberam. E tudo é explicável. Vocês estão vendo aí, o Criador explicou que não podia haver uma miscigenação dessas raças para não haver idolatria, para não contaminar a descendência deles, porque o Eterno amou Israel, amou esse povo e escolheu dentre todos os povos da terra. Então vamos lá. Exatamente, os Néfilins nunca se arrependem. Os Néfilins, eles são soberbos. Prova é o que eles estão fazendo aí, né? A descendência Illuminati toda aí sobre a terra, fazendo males terríveis. Nona pergunta. Para que finalidade o Messias veio à Terra? 1 João 3, 8 a 12. E é nesse ponto, queridos, que a gente vai além do que o sistema fala para a gente. Jesus veio nos salvar do pecado e veio nos dar vida eterna. É aquela coisa de sempre. O padre fala isso, o pastor, até os gurus filosóficos falam isso. Mas vamos lá. O que está escrito em 1 João 3, 8 a 12? Está assim. Quem comete pecado é de Rassatã, porque Rassatã peca desde o princípio. Para isto, então para é uma conjunção de finalidade, propósito, né? Para isto, o Filho do Eterno, né, se manifestou. Então, para que ele se manifestou? Para desfazer as obras de Rassatã. Então, o Messias veio desfazer as obras do diabo, irmãos. Veio desfazer o quê? O pecado. Veio desfazer o quê? A semente diabólica que foi semeada na terra, o joio. Tanto é que ele esmagou a cabeça da serpente no monte chamado Gólgota, o monte chamado Caveira. No madeiro, quando o sangue dele verteu sobre a cabeça da serpente, sobre o monte da caveira, a cabeça da serpente foi esmagada de uma vez por todas. Toda a descendência Nephilim foi sentenciada à destruição e os homens, descendentes de Adão, vale a pena dar uma ênfase nisso, foram candidatados à vida eterna por meio do Messias, na fé dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é profundo. Assim como Davi atirou a pedra na cabeça do gigante Golias, o Nephilim Golias, o Messias. E lá, aliás, Davi tinha enterrado a cabeça de Golias ali no Gólgota, né? No Monte da Caveira, onde o Messias foi pendurado lá no madeiro. E ali o Messias, ele esmaga a cabeça da serpente de uma vez por todas, decretando a vitória eterna de Israel, do Messias, de todos aqueles que fizerem parte do seu povo. Isso é tremendo, meus irmãos. Então, o que diz aí? Ele veio para desfazer as obras de Rassatã. O que qualquer que é nascido do Pai não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque nascido de Eloá, do Criador. E nisso são manifestos os filhos de Eloá e os filhos de Rassatã. Qualquer que não pratica a verdade e não ama seu irmão, não é do Pai. Então, uma coisa importante, queridos, existe uma questão genética sim também, mas há uma questão espiritual que é o quê? Você vê uma árvore pelos frutos. Aí você sabe se você tem dúvida de que tipo de árvore é aquela, você observa os frutos. Se os frutos daquela árvore são azedos, rançosos, então não pode ser, irmão, jabuticaba. Impossível. Jabuticaba é doce. Se é jabuticaba, tem que ser doce, meu irmão. Então a árvore se conhece pelos frutos, e pelos frutos os Nephilim se dão a conhecer. E há nós, seres humanos, que estamos lutando entre um lado e outro. Para o quê? Para se unir ao lado do Criador, do Messias, para adquirirmos a salvação. Nós temos salvação no Messias.
Então, o diabo não quer que você saiba dessa guerra de descendências. O diabo não quer que você saiba com profundidade o que é a doutrina dele lá, gnóstica, lá no Éden. Né? Ele quer que todo mundo fique no arroz com feijão ali, na superficialidade, sem entender as verdades mais profundas. Então, é manifesta na obediência aos mandamentos. Você vê pessoas que são revoltadas contra o povo de Israel, contra o eterno de Israel, o nome do Pai, e falam mal contra a Torá. Aí, meu irmão, você não tem dúvida. Isso daí não pode ser do Criador, meu irmão. Não tem como. Vamos lá. Próxima pergunta. O que está em nosso poder para sair da lama do pecado e receber a vida eterna? Apocalipse 22, 17. A resposta é assim. E o Urua, que é o espírito, né, do pai, e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, ou a recebe, da água da vida. Então, irmãos, o que nós temos em nossas mãos, e todo ser humano tem isso nas mãos, é a escolha. Quem quiser. Não diz assim, ó, o Criador já determinou que tu vai fazer isso ou aquilo, não. Você tem a escolha. Você pode optar. Quem quiser, tome de graça a água da vida, de graça. E, aliás, o próximo tema é justamente isso, é o plano da salvação em contraste com a graça barata do sistema. Nós vamos saber que graça é essa, né? E tantas polêmicas envolvendo a lei, a graça, e tantas coisas que são mal compreendidas na Escritura. Nós vamos falar tudo isso no próximo estudo. Mas nós temos, queridos, o livre-arbítrio, o poder da escolha dado pelo Criador. Agora, nossa decisão, meus queridos, qual será? Vamos comigo. Cremos que o pecado entrou no mundo pela própria escolha do homem e pelo engano do maligno. Reconhecemos que o nosso Pai de amor só quer o nosso bem e fez tudo para possibilitar o nosso resgate e salvação mediante nosso livre arbítrio. Nos comprometemos a escolher sempre o caminho da vida e da obediência. Que essa seja a minha, sua oração no próximo estudo, o plano da salvação, em contraste com a graça barata do sistema. Nós vamos voltar dia 8, segunda-feira, com a continuação desses estudos, ok? Amanhã nós vamos ter uma live do Shabat, né, para ter comunhão entre irmãos, para adorar o Criador e etc., às 9 horas da manhã. Mas esse estudo continua na segunda, ok? Dia 8, né, se não me engano. Tá bom, meus irmãos? 20 horas estaremos juntos aqui novamente. Bom, temos perguntas hoje? Alguma pergunta aí que os irmãos gostariam de tirar dúvida? Temos uma pergunta. A semente da serpente que está no meio de nós tem consciência do que são? Olha, essa é uma pergunta interessante, irmãos, porque nós temos como nos examinar nós mesmos e sabemos que tipo de influência a semente da serpente tem no mundo. Vocês sabem que onde há ali cadeiras de liderança, onde há destaques, proeminência, eles ocupam todas as vagas. Então, assim, irmãos, de um jeito ou de outro, a semente da serpente tem consciência. Por quê? Porque eles são ambiciosos, são maus, eles têm uma gana muito grande para destruição. Então, eles devem, no íntimo, ter essa consciência, sabe? Não se arrependem, não tem humildade. É o joio mesmo. O joio é assim, ó, ele nunca se curva. O trigo é que enche de frutos e ele se dobra, representando a humildade, como o trigo ele dá frutos, como o trigo ele se rende, se submete ao Pai. Mas o joio jamais. Então, o joio ele deve ter assim um mínimo de intuição de saber que ele é joio, sabe? Tem, um mínimo. Apesar que aparentemente ele se parece com trigo e parece demais. Principalmente os que estão na liderança de até muito trigo que tem por aí, viu? É muito sério isso. Mas que o Pai abençoe a todos nós
e nos guarde, nos livre de todo o mal desse mundo, em nome de Yahushua HaMashiach. Tá bom, meus irmãos? Shalom, shalom. Até um próximo estudo, se o Criador permitir.